Eu disse que o intervalo era curtíssimo, já estamos de volta para ficar consigo até às 19 horas. Obrigada por ter voltado e por nos fazer companhia desse lado. No programa de hoje ainda vai poder conhecer a Associação Alentejo de Excelência e Nuno Sardinha ainda lhe vai contar tudo sobre as novidades do mundo do espetáculo. Não pode perder. Para já é sobre o projeto da Banca Solar que vamos falar, mas antes de lhe apresentar a próxima convidada, fica um pequeno vídeo sobre este projeto. Ora veja. Meu nome é Inês Rodrigues, tenho 38 anos, sou presidente da ONG Educáfrica e coordenadora do projeto da Banca Solar. Enquanto formadora eu tive vários alunos do SPALOP e através deles eu percebi que o ouvir na primeira pessoa de relatos e das condições de vida que aquelas pessoas tinham, aí fez um clique e eu decidi que tinha que agir. E então fundei a Educáfrica em 2011. O projeto da Banca Solar começa em Portugal. Todos os nossos projetos são feitos e pensados por alunos e com alunos. Aproveitamos as competências que eles estão a adquirir durante o seu período formativo e, a partir daí, todo o projeto é montado depois em África e implementado em África. Deste projeto transdisciplinar surgiram já 4 projetos, sendo que 3 estão completamente implementados já na Guiné-Bissau e um deles está em fase de implementação. A Guiné-Bissau é um país onde 70% da população não tem acesso à eletricidade. A partir daí construímos todo um projeto, daí o nome Tabanca Solar. Tabanca é a aldeia em crioulo, em que todos os projetos se baseiam no recurso natural que é o sol. O primeiro projeto a ser implementado, aliás foram 2, foi o forno solar e o sistema fotovoltaico. O terceiro projeto, que é aquele projeto que é mais visível para nós, é o projeto Gota de Luz. A Gota de Luz consiste na reutilização de uma garrafa de água, de 1,5 litro de água, para a construção de uma lâmpada solar. A água é um bom refrator de luz e por isso cria energia. No fundo, a água com 10 ml de lexívia para evitar a criação de fungos interiores tem a durabilidade de cerca de 2 a 3 anos num telhado. O quarto projeto é o desidratador. O desidratador permite, de uma forma 100% natural, desidratar a fruta e mantê-la durante 2 anos. O prémio Terre de Fame pode nos ajudar a desenvolver o próximo desafio, ou seja, a fazer com que a gota de luz possa funcionar durante a noite. E este prémio pode ajudar-nos a levar o projeto para um outro patamar. Eu posso dizer que quando me ligaram, eu chorei. Eu estava a falar com a pessoa ao telefone e estavam-me a cair lágrimas. Faz pensar que, de facto, todo o sacrifício que eu faço, tirar tempo à família e todo o esforço que diariamente eu conduzo para levar os projetos avante, tudo isso vale a pena. O chegar à casa de alguém e perceber que mudamos a vida de uma mulher, que melhoramos a vida daquela criança ao dar-lhe luz para que ela possa ter, no fundo, um futuro melhor, para mim é tudo. Às vezes pode-se pensar que sabemos pouco ou fazemos pouco, mas o segredo é não desistir e tentar levar a ideia avante. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2, pode demorar 3. As barreiras ultrapassam-se, não é? Põe-se uma escada e uma pessoa salta para o outro lado. Muitos parabéns. Obrigada. Muitos parabéns, Inês. Ficamos contentes. Foi muito recentemente que recebeu este prémio, não é? Foi há 2 semanas, precisamente. Uau! E pela Fundação Yves Rocher. Rocher, exatamente, que é uma fundação que permeia anualmente mulheres em diversos países, mulheres que lideram projetos na área ambiental, ou seja, que trabalham para uma pegada positiva e para um planeta melhor, no fundo. E para nós, para a Educáfrica, foi um orgulho muito grande receber este prémio em Portugal. Exato, e vai estar agora a representar também o país, não é? No próximo dia 5 de Exatamente, abril. vamos representar o país agora no dia 5 de abril, em França, onde estarão todos os projetos que foram premiados a nível mundial e vamos poder conhecer todos e vai ser um bom momento de networking também para percebermos o que é que está a ser feito de bom nesses países. Exato. E disse, foram algumas das soluções, estas que vimos aqui no vídeo, que arranjaram e que puderam implementar na Guiné-Bissau. Exatamente. Que para nós ir para a Guiné foi um desafio muito grande, inicialmente, porque são muitas as dificuldades que o terreno encontra. É um país que está nos 10 países com menor índice de desenvolvimento humano a nível mundial, fala português e entendemos que tínhamos que ajudar e escolhemos a Guiné-Bissau precisamente por esse motivo. Deslocamos-nos sempre para fora da capital, ou seja, nós vamos onde quase ninguém chega. Nós já fomos a aldeias, por exemplo, que não viam um médico há 2 anos. Que não tinham qualquer cuidado de saúde assegurado e são terrenos difíceis, mas que o trabalho que desenvolvemos lá
e o retorno que temos das populações para nós é tudo, não é? Disse que a ideia surgiu em 2011, esta de criar esta ONG para o desenvolvimento, não é? Exatamente. A Inês, que era professora de inglês. Eu sou professora de inglês e durante o meu percurso profissional tive vários alunos oriundos do SPALOP e que me iam relatando na primeira pessoa as condições que tinham lá, ou seja, o não ter uma mochila para levar para a escola, por exemplo, e usar um saco plástico para transportar os livros, ou o não ter luz para estudar à noite, eram questões que, para mim, que vivia em Portugal e num meio onde nós temos tudo, não é? Mexia muito. E então, em 2011, decidi-me finalmente a iniciar a Educáfrica, a fundar a Educáfrica. Levamos 2 anos a montar o projeto em Portugal, porque queríamos levar para a Guiné-Bissau um projeto pensado, ou seja, que pudesse chegarmos lá e pudéssemos já trabalhar e já naquele ano ter uma família ou uma comunidade apoiada. Tentamos encontrar parceiros durante esses 2 anos e conseguimos alguns parceiros que nos fizeram chegar até aqui. Um deles era o Centro de Formação, onde estava a decorrer aquele workshop, o CICOP. Vimos uma sala grande, carpintaria, não é? Exatamente, ou seja, é um centro de formação vocacionado para a construção civil e também que recebe vários alunos do SPALOP em regime de cooperação, que vão lá estudar e fazer o 12º ano. E tem sido para nós um apoio excelente. Conseguimos o apoio também da LIPOR. A LIPOR ajudou-nos no desenvolvimento de alguns dos protótipos, porque é uma empresa que trabalha na área da gestão de resíduos, na área ambiental, ou seja, todos os materiais que nós vamos utilizando, nós vamos questionando se de facto estamos a fazer as coisas direito, se podemos fazer as coisas desta forma. Mas porque já tinha esse conhecimento ou era só curiosidade? Era tudo curiosidade. Eu nunca tinha ido à África antes. Tive família lá, que viveu lá muitos anos, sempre tive aquele bichinho de conhecer, não é? Mas depois conhecer essa realidade e contactar com ela cá, não é? Obviamente que me impeliu a ir mais além, a ir para a frente, não é? Mas o conhecimento em relação a estas soluções energéticas... Eu quando fundei a Educáfrica, tentei formar uma equipa que me pudesse apoiar nestas soluções, ou seja, todos nós somos professores ou técnicos da área de energia solar, porque obviamente eu sendo professora de inglês não percebo muito de energia solar. Então todos nós montamos este projeto no CICOP, neste caso, onde os formadores de fotovoltaico, de eletricidade, juntamente com os seus próprios alunos, em vez deles aplicarem os conhecimentos de forma avulsa, em situações separadas, não, aplicam-nos neste projeto, vão experimentando, vão testando, vão praticando e, simultaneamente, estamos a sensibilizá-los também que vão ajudar pessoas ao fazê-lo, não é? Exato. Então, o projeto da banca solar teve estas várias soluções, por exemplo, a lâmpada solar. A lâmpada solar, exatamente, que, no fundo, consiste na reutilização de garrafas de água que muitas vezes vão para o lixo. Sim. E que podem ser utilizadas para a construção de lâmpadas solares, ou seja... Sem fios? Sem fios. É a água que conduz a energia? É a água, ou seja, só tem 1,5 litros de água, 10 mililitros de lexívia para não criar o fungo no fundo da garrafa. Para poder durar 2, 3 anos. Exatamente. E depois Vemos ali. Exatamente. Nós aqui damos formação. Nós, quando vamos à África, nomeadamente à Guiné-Bissau, damos sempre formação, quer a professores das aldeias. Neste caso, por exemplo, esta é a região de São Domingos. Chegamos aqui e disseram-nos que tinham professores que tinham caminhado 4 e 5 horas durante a noite para nos ouvir. E para nós foi sentir uma responsabilidade muito grande nos nossos ombros, não é? E alguns desses professores atualmente já começam nas suas aldeias a montar estas lâmpadas solares. E no fundo o resto é o sol que faz, porque o sol depois incide na garrafa e a parte de baixo da garrafa funciona como uma lâmpada natural que consegue medir o equivalente a cerca de 40 watts, que é uma lâmpada das nossas casas. Exatamente. Mesmo sem sol, depois disso uma luz do luar, mesmo da lua... a luz do luar é curioso, porque aquilo que nos dizem é que mesmo a luz do luar ilumina, o luar é intenso, e continua a iluminar e eles continuam a conseguir fazer tarefas durante a noite. No entanto, esse é um desafio para o próximo ano, ou seja, nós queremos desenvolver um sistema em que, aproveitando a garrafa num telhado, possamos, juntamente com uma lâmpada LED, fazê-la funcionar à noite,
mas com uma luz mais intensa para que as mulheres possam, por exemplo, ser alfabetizadas, não é? Depois de uma jornada de trabalho que não podem parar o seu trabalho, possam à noite estudar, por exemplo. É uma das coisas que nos pedem lá quando nós vamos. Este prémio, disse, agora vai trazer essa possibilidade, Vai não é? trazer essa possibilidade porque permite-nos fazer os estudos necessários cá em Portugal para poder levar a cabo esse projeto e permite-nos depois implementá-lo lá. É sem dúvida uma ajuda muito grande. Exato. Outra solução que vimos também foi este forno solar. O forno solar, o que é que nos diziam de lá? Vemos aqui, é um então. forno solar em altura, construído, neste caso, com uma argila, e com chapas zincada por dentro para que possa absorver o calor. Neste momento está a ser utilizado quer para a confecção de refeições, quer para a esterilização do material hospitalar, neste caso dos centros de saúde locais. Ou seja, neste caso, aquilo que nós quisemos evitar foi as queimaduras, porque as queimaduras foi dito para nós que era um dos maiores flagelos da Guiné-Bissau, porque muitas vezes as populações não têm como tratar uma queimadura. E assim evita que as crianças, nomeadamente, se queimem. Vê-se que é bem elevado, mesmo para evitar aquelas... Exatamente. Depois aquilo é um vidro, não é? É um vidro que basta depois a luz solar para fazer tudo o resto. Uau! E chegaram a confeccionar comida ali também? Sim. Chegamos a confeccionar. Também testamos cá em Portugal e chegamos a fazer massa cá em Portugal. Porque a água ferve, não é? É sim, mas se bem que em Portugal demora um bocadinho mais do que lá, porque lá a intensidade solar não tem comparação com a nossa. Exato. Trabalharam também com os centros de saúde, não é? E lá... Sim, nós trabalhamos com centros de saúde. Aqui, qual foi o diagnóstico feito? Havia partos complicados durante a noite, porque não havia luz para as pessoas verem o que fazer ou acudir. E então o que nós fizemos foi desenvolver um sistema fotovoltaico, também no Sicopne, em que este sistema é portátil, ou seja, através de um pequeno painel solar e de uma lâmpada dentro de um centro de saúde, conseguimos iluminar uma sala de partos e, simultaneamente, tem uma lanterna com capacidade para 8 horas que pode servir para acudir a um domicílio durante a noite, se for necessário. Ou seja, neste momento as mulheres já têm uma forma mais segura, digamos assim, de ter os seus filhos durante a noite. Isso é tão bom de saber. Mas e depois esta formação é dada também? Exatamente, ou seja, aquilo que nós fazemos sempre que vamos é dar formação aos habitantes locais de cada aldeia para que eles consigam manter o equipamento e saber funcionar. No caso, um forno solar para cada aldeia ou mais do que um? Mais do que um, pode ser mais do que um. Eles depois replicam e constroem à medida das suas necessidades, ou seja, nós ensinamos a fazer, mostramos como se faz e depois eles vão replicando. Por exemplo, no caso das lâmpadas solares, nós sabemos que diariamente elas estão a ser colocadas nas aldeias. Já sabemos, por exemplo, que há uma lista de espera já numa nova aldeia para ter essas lâmpadas solares. Ou seja, no fundo, depois aqui é o passo à palavra e as pessoas vão aprendendo uns com os outros, que é essa é a nossa intenção. Nós não levamos materiais para a África, nós formamos pessoas na Guiné-Bissau. Ou seja, nós queremos ensinar as pessoas a ser autossuficientes, no fundo. Exatamente. E disseram que é mesmo fora da capital, não é? Exatamente. Interessa é chegar muito longe e sei que as vossas viagens também têm sido uma aventura, não é? Tem sido uma aventura muito grande. Chegar, por exemplo, a Djufunco foi uma aventura grande porque o carro não avançou até lá, porque fica situado no meio de uma duna. E então, tiveram que caminhar? Não, tivemos que... Eram 20 km em duna, era uma distância ainda um bocadinho grande, e então tivemos que pedir ajuda à Missão Católica que estava lá perto, que nos emprestou um trator. E então nós fizemos os 19 km em 2 horas. Mas chegamos lá. Mas chegaram. Já nos contas mais, Inês. Sim. Vamos agora fazer uma pausa. Chegou o momento. Estamos de volta com a Inês Rodrigues, a presidente da ONGD Educa África, que tem este projeto que foi premiado muito recentemente pela Fundação Yves Rocher, por várias soluções ambientais que vocês têm estado a arranjar para várias aldeias da Guiné-Bissau. Uma delas que ainda não falamos foi este desidratador solar também. O desidratador solar é algo que já foi pesquisado e testado em Portugal e agora em 2016, na próxima missão em maio, nós vamos levá-lo connosco e vamos dar formação para a sua implementação. Ou seja,
É muito difícil conservar frutas e legumes na Guiné-Bissau, num país onde 70% da população não tem acesso à energia, não tem frigoríficos, não tem arcas congeladoras, ou seja, nós tentamos perceber como é que nós podíamos proceder à conservação de frutos sazonais, como a manga, o caju, o ananás. Que amadurece tão rápido, não é? Exatamente, e se estraga, não é? E ficava muito tempo nas árvores e acabava-se por se estragar. Como é que nós podíamos proceder a esta conservação? E então a desidratação da fruta é uma das soluções que nós encontramos, ou seja, podemos desidratar em 6 ou 8 horas na Guiné-Bissau, com a intensidade solar que eles têm, frutas e legumes, e eles depois podem consumi-las no espaço de 2, 3 anos, quando quiserem. Ou seja, é uma forma, e pode ser também uma forma de subsistência, porque se uma família construir um desidratador, por exemplo, e, por exemplo, começar o seu negócio de venda da fruta desidratada, pode ser um meio de subsistência para uma família, que é isso que nós também tentamos impulsionar lá. Exatamente. O fabrico já é diferente? A tecnologia utilizada já é... É sempre solar, ou seja, é uma estrutura em madeira com tabuleiros em que a fruta é laminada nos tabuleiros e depois, em 8 horas depois, num processo que nós depois damos formação para ele, 8 horas depois a fruta está desidratada e pode ser guardada, armazenada e facilmente armazenada. Qualquer fruta, qualquer... Sim, qualquer fruta. Vegetal. Exatamente. Mesmo, por exemplo, cá em Portugal, as pessoas têm uma certa... ainda não acolheram bem a desidratação de legumes, mas, por exemplo, uma alface pode ser desidratada, pode ser que depois... Não perde os nutrientes. Não perde absolutamente nada e pode ser colocada depois numa panela de água quente que depois parece que nunca perdeu a sua vivacidade, ou seja, acho que é uma solução fantástica para lá. Exato. Aqui vemos uma das vossas visitas. Isto é a LALAB, quando fomos instalar um sistema fotovoltaico no centro materno-infantil. Foi uma aventura, cá chegar também, porque tivemos que ir de barco, mas para chegar ao barco tivemos que percorrer alguns canais com todo o material às costas e com a água a subir pelo joelho acima, mas que o retorno das pessoas e a amabilidade com que somos acolhidos para nós é fantástico e supera qualquer dificuldade que nós tenhamos pelo caminho. 2016, então, é um ano que... 2016. Objetivos para cumprir. Em maio, nós vamos, então, dar formação no desidratador solar, vamos proceder à monitorização da gota de luz da lâmpada solar para ver se há problemas ou se eles necessitam de mais alguma formação que nós possamos dar. E vamos também iniciar, e isto é algo ambicioso para a Guiné-Bissau, vamos iniciar ações de sensibilização para a recolha de resíduos. Estamos a falar de um país que não tem recolha de lixo, como nós temos aqui em Portugal programada, não é? Ou seja, depois das feiras locais, por exemplo, as ruas ficam completamente com os resíduos todos. Aberto, exatamente. Sim. Vemos lá, por exemplo, os abutres no lixo a conviver diariamente com as crianças. E é complicado ver uma imagem desta. Então vamos iniciar, juntamente com a Lipor, que nos vai fornecer todos os materiais necessários a estas ações de sensibilização e vamos formar uma equipa de pessoas na região de Ingoré para que possam também depois levar a cabo outras ações de sensibilização quando nós já não estivermos fazer lá. A separação do lixo e utilizar alguns destes materiais. Até porque muitos materiais podem ser reutilizados, exatamente. As garrafas de água podem ser lâmpadas solares, por exemplo. Uhum. E as vossas viagens acontecem sempre que têm uma nova solução? Nós fazemos viagens anualmente, uma vez por ano, para monitorizar tudo o que está lá instalado e levamos sempre uma nova inovação, digamos assim, energética. Este ano é o desidratador. Este ano vamos depois ver o que é que os populares nos dizem, as pessoas nos dizem sobre as suas necessidades e, mediante essas necessidades diagnosticadas, é que nós trabalhamos então para o ano seguinte e vamos desenvolver um novo projeto, com certeza, para depois em 2017 o implementar. E ficarão só na Guiné-Bissau ou há a possibilidade de chegarem a outros países? Estes projetos são passíveis de serem colocados em qualquer parte do mundo onde haja sol e onde haja estas necessidades também. Estamos a falar de Moçambique, de Angola, Cabo Verde, Santo Tomé, por exemplo, que podem, obviamente, também usufruir deste tipo de equipamentos facilmente, porque todos estes materiais são passíveis de ser encontrados em qualquer lado, por isso qualquer um destes países pode, obviamente, usufruir. Vamos ver se o tempo dirá, se depois, entretanto, enverdamos para outro país e também mediante os financiamentos que vamos tentando obter, não é?
Exato, e é nisso que vocês trabalham também, não é? Procurar cada vez mais parceiros. Até porque todos nós somos professores, todos temos a nossa profissão, ou seja, nós trabalhamos 100% voluntariamente na Educáfrica, no nosso tempo livre. Quando vamos para a África, temos dias de férias ou licenças sem vencimento, literalmente, ou seja, para nós o financiamento é todo ele canalizado, quer para a investigação, quer para levar os projetos avante em África. Ou seja, nada é desperdiçado, todo o financiamento é esticado ao máximo que nós conseguimos. Mesmo com estas surpresas, não é? Exatamente, pelo caminho. Exato. E sei que também uma outra área de ação é, por exemplo, o combate à malária, na área da saúde. Exatamente. Obviamente que o projeto da Banca Solar foi aquele que foi premiado, as soluções energéticas, mas nós, a par disso, obviamente que vamos para as aldeias e não somos indiferentes àquilo que encontramos lá. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, diz que em 2015 morreu uma criança por minuto vítima de malária. E é um número avassalador e é uma doença perfeitamente tratável. Aquilo que nós fazemos é levar connosco testes de diagnóstico rápido da malária. Porquê? Porque as pessoas destas aldeias não conseguem deslocar-se a um ambiente hospitalar para fazer uma análise sanguínea, para saber se aquela criança tem ou não malária. Com simples testes de uma picada num dedo, e um minuto depois a pessoa sabe se é positivo ou negativo para a malária e pode ser tratada logo, não precisa de esperar pela análise sanguínea. Ou seja, daquilo que nós, do feedback que temos do ano passado, sei que foram testadas 123 crianças, os casos positivos foram todos tratados e não se registaram mortes naquela região. Ou seja, o que para nós é muito, muito positivo e obviamente que vamos continuar a trabalhar nesse sentido. Inês, obrigada. Obrigada. A nós só nos resta desejar boa sorte e esperamos ver-vos com mais novidades aqui também no nosso programa. Muito obrigada.